meu Deus, assim como outrora tu usaste a boca daqueles profetas nessa noite, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Venha usar, meu Deus, a tua filha da maneira como tu nunca usasse antes. Aleluia. Para falar com aquela pessoa, meu Deus, que muitas das vezes se sente só, mas tu tem uma palavra, Senhor, para a tua igreja. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 28:6. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, amém? Amém, igreja? Deus está aqui, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê? Mateus 28:6 que diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Pode sentar. E ficando exaltando o nome do Senhor. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa e é um dia da gente refletir sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a atenção da igreja, porque a conversa tira a gente do foco. E nesta noite eu pedi uma palavra ao Senhor. Claro que eu iria falar sobre Jesus, né? Mas a gente tem que pedir a direção, porque para falar sobre Jesus tem muitos tópicos para ser falado sobre a vida de Jesus, né? No Novo Testamento há muitos assuntos para falar sobre Jesus, mas eu pedi ao Espírito Santo sobre o que especificamente ele queria falar nesta noite para o seu povo. E Deus nesta noite, Jesus nesta noite, ele te convida a fazer uma reflexão sobre o que está faltando na tua vida se você já tem a Jesus Cristo. Porque bem sabemos que Jesus ele veio para a terra para um propósito. Para um propósito, que era morrer pelos pecadores. Deus mesmo, a palavra do Senhor diz que enviou ele. Foi o Senhor Deus que enviou o seu Filho. Porque a humanidade não podia ter salvação por ela mesma, pelas suas obras. E ele veio por ordenança do Senhor, mas porque ele quis. A Bíblia diz que ele deu a sua vida. Ele diz lá no Evangelho de Mateus que ele mesmo que entregou a sua vida. Não foi o povo, não foi aqueles homens que mataram a Jesus. Ele mesmo que entregou a vida dele. E a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ou seja, igreja, é muito sério. Ele se despiu do seu trono, do céu, onde ele era adorado, onde ele tinha toda a sua glória, todo o seu poder estava no trono. Para se ele se rebaixasse a anjo, ainda era uma humilhação. Ele ainda se rebaixou ao ser humano pecador. Veja só, o mundo estava como inimigo de Deus. Jesus, a humanidade aborrecia a Jesus. Imagine, Jesus se fez carne. Foi muita humilhação. E tudo isso foi por amor. Então, se a gente parar só para meditar nessa parte, a gente entende a gravidade. Por isso que Deus fala que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê fosse salvo, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele disse: olha, eu dei o meu filho, eu entreguei o meu filho eu amei o mundo, na verdade, perdoe. Eu amei o mundo de uma tal maneira, ou seja, esse tal que não pode se medir o tamanho do amor desse Deus. Porque ele criou a humanidade e ele destruiu uma vez com Noé. E ele poderia ter deixado da maneira
estava. Porque Deus, sem a gente, ele continuaria sendo Deus. É forte isso aqui, igreja. Se a gente parar para pensar no tamanho do amor de Jesus pelas nossas vidas, a gente seria mais crente cada dia mais. A gente entraria aqui glorificando o nome do Senhor. E Ele, aleluia, agora o nome do Senhor. A gente sempre escuta falar, né? Que a gente sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então Ele poderia ali, depois que Ele mandou aquele dilúvio, ter encerrado a humanidade, porque a palavra diz, se não me engano lá em Isaías, que antes que houvesse dia, Ele já era. Ele nunca precisou da humanidade para nada. Mas veja o amor dele. A Bíblia diz que a humanidade estava, o seu pensamento era má continuamente. Jesus se arrependeu de criar o homem. E ali deu aquela ordem a Noé para fazer a arca, para que ele ia destruir a humanidade por conta do seu pecado. E ele viu ali somente Noé e sua família como justos e mandou Noé criar uma arca. E ali ele poderia encerrar com a humanidade. Mas ele deu uma segunda oportunidade. Na verdade, desde o Éden ele já deu uma segunda oportunidade. Porque Adão, quando pecou, na verdade Eva, quando pecou, e Jesus chegou no jardim e perguntou o que é que ela tinha feito, o que é que tinha acontecido. Na verdade, Deus já sabia pela sua onisciência o que tinha acontecido, mas ele estava fazendo ali, aleluia, no nome do Senhor. Ele estava dando uma segunda oportunidade para Eva. Pense comigo, se jogar nos pés do Senhor, dizer: Senhor, me perdoa. O Senhor mandou eu não comer do fruto e eu comi. Mas o que ela fez? Foi culpar, na verdade, Adão, foi culpar a Eva. A mulher, Senhor, que tu me deste, o Senhor foi perguntar a Adão o que estava acontecendo. E ele disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela foi quem me induziu a comer do fruto. Foi um acusando o outro, ao invés de se jogar nos pés do Senhor e obter perdão do Senhor. É um pensamento meu. Mas nesta noite, a gente sabe que Jesus, ele veio para o mundo com esse intuito de trazer a humanidade para perto de Deus. Fazer com que a humanidade fosse novamente amiga de Deus. Pudessem ser novamente chamados filhos de Deus, porque éramos inimigos de Deus. E ele ali tinha um plano. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado para a humanidade. Por quê? Ninguém pega Deus de surpresa. Porque o inimigo disfarçado de serpente pensou que ia pegar Deus de surpresa. Mas ninguém pega o dono dos céus e da terra de surpresa. Porque a Bíblia diz que ele é o Criador e o inimigo é criatura. Então ele nunca vai ser maior do que o nosso Deus. Nunca ele vai ter uma tática maior do que o nosso Deus, uma estratégia maior. Não há mal que ele faça que o nosso Senhor ele não possa desfazer. Porque ele está acima de tudo e de todos. Então ele chegou atrasado, porque o Senhor já tinha um plano de graça e redenção para mim e para a tua vida. Porque a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Jesus, ele gosta de ver o movimento acontecer. Para ver, ele deixou o livre-arbítrio. Para ver o que é que Adão ia fazer, o que Eva ia fazer. Ele cria situações, vocês estão me entendendo? Para ver como é que a gente vai se comportar diante dele. Diante da sua soberania. Como é que a gente vai se comportar? Quando a gente erra, diante da sua ordem, da sua soberania, da sua palavra. Ele disse: não coma. E ele deu uma segunda chance. Porque, pense comigo, irmãos, eu nem ia falar sobre isso, mas eu estou aqui indo pela direção do Espírito. Olhe, tenha paciência comigo nesta noite. Deus vai falar aos nossos corações. Veja só, que pergunta, né? Eu acho que vocês se perguntaram. Como é que Deus, sendo onisciente, vendo tudo, Jesus pergunta: o que é? Pergunta para Adão:
o que é que estava acontecendo? Se Deus já sabia de tudo. É porque Ele estava dando uma segunda oportunidade. Ele queria ver o que eles iam fazer. Se eles iam se arrepender. O momento deles se prostrar e dizer: Senhor, me perdoa. Então a humanidade foi disso a pior. A gente sabe a história de Sodoma e Gomorra, que só tinha ali justos, Ló e sua família. E Deus mandou fogo sobre a cidade onde Ló morava, Sodoma e Gomorra, e destruiu ali por conta da sua maldade. E o pensamento e as atitudes do ser humano, o homem por si só não podia mais ser salvo. Tinha os sacerdotes para oferecer sacrifícios pelos pecados da humanidade, das pessoas? Tinha. Mas depois a humanidade ia e pecava de novo. Aí ele disse: eu vou enviar um sumo sacerdote eterno para selar a dívida que a humanidade tem comigo, para redimir de uma vez por todas a humanidade dos seus pecados. E a gente sabe que Jesus veio, se fez carne, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E logo depois, aleluia, glória ao nome do Senhor, ele vai ali ser batizado nas águas. E João Batista, vendo aquilo ali, disse: eu não sou digno, faça comigo. Quem sou eu para te batizar? Eu que necessito que o Senhor me batize. Mas ele disse: faça isso para que se cumpra a profecia. Porque Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando Ele fala, Ele cumpre. Porque quando os profetas profetizavam, era o próprio Deus mandando os profetas profetizar. Era o próprio Deus falando na boca dos profetas, mandando a mensagem. Então lá atrás, veja como o plano de Deus é perfeito para nossas vidas. Lá atrás, alguém profetizou que ele ia ser batizado, e ele disse assim: faça isso para que se cumpra segundo a profecia. Ele não nega a si mesmo. O que ele fala, ele cumpre. Ele ali foi batizado por João Batista. E depois do batismo, ele começou o seu ministério. Ele começa a convocar os discípulos. Ele começa a operar milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entra numa cidade. Aleluia, glória a Deus. E olha, presta atenção. Quando ele convoca pessoas, como eu posso dizer esta noite, uma palavra que se encaixe. Pessoas que ninguém dá nada. Porque ele chamou a Pedro. Pedro era um homem esquentado no dia de hoje. Era um homem grosso, esquentado, não tinha paciência com nada, não tinha jeito de falar. Chamou a Mateus, que roubava as pessoas com imposto, aumentava, duplicava o imposto. Veja as pessoas que Jesus chamou para segui-las. Porque Jesus, já no começo do seu ministério, estava querendo mostrar que ele tinha vindo para os pecadores. E ele estava chamando aqueles discípulos ali, que muitas pessoas julgavam, muitos ali que eram errados. Se fosse pela lógica humana, era para Jesus chamar só os santinhos, vamos dizer assim. As pessoas que faziam o que era certo perante a humanidade. Mas ele começou chamando Pedro, começou chamando Mateus. Por quê? Quem começa a seguir Jesus, aprende com ele, ele é o chamado. A igreja está entendendo? E ele já começou seu ministério mostrando que veio para a libertação do povo. Ele já começou chamando aqueles que ninguém dava nada, como eu e você que está aqui nesta noite. E ali ele começa a chegar na cidade de Gadara. A Bíblia diz que ele se encontra, assim que ele vai chegando, ninguém ainda sabia que ele era o Filho de Deus. Ele ainda não tinha se autoproclamado Filho de Deus ali naquela região. Mas assim que ele pisou em Gadara, os demônios já foram batendo continência e reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Que é que tem conosco, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios fizeram essa pergunta a Deus. Nós sabemos que tu vieste nos tirar daqui. Olha, nos
discípulos, eles já sabiam que ele era Jesus. E que Jesus ia concluir a obra na vida daquele homem endemoniado. E ele começa ali também o seu primeiro milagre. Naquela festa de casamento, ele transforma a água em vinho. Porque Deus, ele gosta de fazer isso. Porque festa é celebração, é alegria. E Deus está dizendo nesta noite, porque às vezes acontecem coisas, louvado seja o nome do Senhor, como aconteceu naquele casamento, porque o vinho, a gente sabe que simboliza alegria. E eu estava meditando nessa passagem, esse primeiro milagre de Jesus, e ele dizia, porque a discípula dizia assim, porque quando pensavam que ia acabar o vinho, eu cheguei com milagre. Porque se acabasse o vinho, ia acabar a festa, a alegria daqueles noivos. E nesta noite Deus manda te dizer que Ele vai chegar com alegria para a tua vida. Porque a água simboliza a vida. Jesus fala que a água simboliza a vida muitas vezes na sua palavra. Mas às vezes a água, a gente já estudou isso em biologia, ela é insípida, inodora e incolor. Não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. E às vezes a nossa vida está desta maneira. Está uma vida sem graça. Aí Jesus chega com o vinho para nos trazer alegria. Ele transforma a água em vinho. Ou seja, ele transforma aquela vida sem graça e coloca alegria nesta noite. Receba a alegria do Senhor. Receba a alegria da salvação aí. E ele continua. Ele tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos, olha, mestre, ele diz, olha, eu sei que tu és Senhor, que tu és o Filho de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes, ninguém pode operar o que tu operas. E ele ali começa a conversar com Nicodemos. Olha, Nicodemos, agora, para ter uma nova vida, é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz, gente, porventura eu vou tornar a nascer, a ser gerado novamente no ventre da minha mãe? Aí ele diz para Nicodemos, não. Para ter essa nova vida que eu estou oferecendo, Nicodemos. Porque Jesus veio para dar boas novas de salvação. Deus veio abrir um caminho para o céu. Para eu e você, Jesus veio abrir um caminho para eu e você chegar no céu. Ele é a ponte que liga você e Deus. E ele veio para trazer notícias boas. E ele diz, olha, Nicodemos, eu vim trazer boas novas. Agora é necessário nascer de novo para chegar no reino dos céus. Porque as pessoas pensavam que Jesus, ele vinha para transformar lá naquele tempo, para transformar aquela região, fazer aquela região ser próspera. E hoje em dia não é difícil. Muitos crentes pensam que Deus está preocupado somente em fazer a tua vida aqui na terra. E estão esquecendo o principal motivo pelo qual você um dia aceitou a Jesus Cristo, que é morar no céu, que é ter uma vida santa. Então ele disse a Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer para chegar lá da água e do Espírito. Porque somente o que está em carne não consegue discernir o que é Espírito, o que é espiritual. Mas o que está em Espírito consegue discernir o mundo espiritual. E ele disse, olha, é necessário nascer da água, ou seja, do batismo, que a gente sabe que é a ordenança do Senhor, e nascer do Espírito. E ele ali vai instruindo Nicodemos. E depois ele se encontra com a mulher samaritana. Ele quer quebrar já nesse versículo, nesse capítulo aqui. Eu já entendo que o Senhor, Jesus veio, irmãos, para mudar tudo. Ele veio para abalar tudo. Ele veio nesse capítulo aqui com a mulher samaritana já para quebrar protocolo. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus já está mostrando ali que ele veio para trazer amor, união. Aí ele diz, me é necessário, ele diz ao discípulo, fica aqui, que é necessário passar por Samaria. Ele já tinha um propósito na vida daquela mulher. Porque onde Jesus passa, irmãos,
onde ele ia passar, tudo que ele, cada região, cada coisa que Jesus ia fazendo, tudo tinha um propósito. E ele disse: é necessário para os discípulos que eu passe por Samaria. Por quê? Quebrar protocolo, quebrar desunião, falta de amor, religiosidade. E ali ele pede de beber para aquela mulher. E ela diz: oxente, ela já se espanta. Como é que tu, sendo judeu, tu fala comigo e ainda me pede de beber? Aí ele diz: ai mulher, se tu soubesse quem eu sou. Ele sabia da história daquela mulher também. Ele não só foi ali para quebrar um protocolo e nos ensinar, que ele já chegar mostrando que ele queria fazer, trazer união. Não, falar do amor. Ele chegou ali na vida daquela mulher porque ele sabia a história daquela mulher samaritana. Ele disse para ela: tu tiveste 5 maridos e o que tu tem ainda não é teu. E ela disse, ela ficou maravilhada. Ela disse: eu sei que tu és profeta. Ela começou ali a entender que quem estava falando com ela era alguém maior do que ela. E ele disse: olha, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria água da vida e eu te daria, e tu nunca mais teria sede. Porque quem bebe desta água vai voltar a ter sede, mas quem bebe de mim, ou seja, quem tem a Jesus, agora Jesus de verdade mesmo, ele é completo e o resto é consequência. O resto vem só para acrescentar. Quando eu e você tem Jesus, Jesus aqui não quer dizer isso para aquela mulher. Ele fez uma simbologia da água com a vida, porque Jesus sempre fazia essa comparação da água com a vida. E ele fala assim: se tu tiver a mim, mulher, tu nunca mais vai voltar a ter sede. Se nesta noite, verdadeiramente, nós temos Jesus, é por isso que estamos aqui. Nós que somos lavados, e você que ainda não aceitou Jesus, ele está falando contigo. É por isso que nós não temos mais sede do mundo. O mundo bate todo dia na nossa porta, mas todo dia a gente diz não. Porque nossa alma já está preenchida. Porque por Jesus de Nazaré. Aquele homem que apareceu ali naquela... Eita Jesus! Que apareceu ali, perto daquela mulher samaritana. Aquele Jesus que estava querendo transformar a vida daquela mulher, que já passou por tantos homens, que só Deus sabe o quanto ela estava machucada, decepcionada, o quanto ela era humilhada, desprezada, julgada, porque não tinha uma família. E Jesus veio para transformar, porque com Jesus só chega para todos os personagens para todos que estavam naquele tempo de Jesus. Todas as pessoas que Jesus chegava, tinha que haver mudança, tinha que haver alguma coisa diferente. Na vida da mulher samaritana, Jesus disse a ela, e ela entendeu. Quando ela soube que ele era o Filho de Deus, ela saiu correndo para anunciar. A gente costuma chamar ela da primeira missionária, porque ela saiu falando de Jesus para as pessoas. Ele disse assim, ele teve uma conversa tão profunda com ela, não vou deter muito a isso, mas ele também fala aqui com a mulher samaritana, nessa passagem da mulher samaritana, que existirá um tempo, que ela fez uma pergunta para Jesus, aonde é que era certo de adorar a Deus. Aí ele diz: olha, vai chegar um tempo, e na verdade já chegou o tempo, porque eu já estou aqui, mulher, em que, aleluia, não vai ser necessário adorar aqui ou ali, mas aonde tu estiver, se tu adorar de todo o coração, eu vou receber a tua adoração, porque eu estou procurando para adoradores que me adorem em espírito e verdade. Porque tinha muitos sepulcros caiados fariseus
e a vida, que não condizia com o que eles falavam. Aí Jesus vem para quebrar todos os protocolos e dizer: olha, se tu me servir, me seguir, aonde tu me adorar, não importa. Eu estou procurando por verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito, porque o Pai é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. É por isso que às vezes a gente chega na igreja, pastor, praia, super raio. Eita, meu Deus, isso aqui é tão forte. Às vezes chega as pessoas na igreja com o pensamento lá fora, louva da boca para fora, dá um glória da boca para fora e não sente nada. Porque é necessário que os que adorem, o adorem em espírito. Se tu adora na carne, tua adoração não sobe. Porque quando você entra aqui, você entra num ambiente espiritual. Quando você quer louvar, adorar Ele, entre no ambiente espiritual, na dimensão espiritual. Porque senão de nada serve. E Ele deu uma lição àquela mulher. Ele falou que Ele bastava para nossas vidas. Ele montou a história daquela mulher. Ele falou que estava à procura de verdadeiros adoradores, que estava chegando para quebrar protocolo, que não era nem aqui nem acolá. Porque Jesus está na igreja Seara, porque Jesus está na igreja, só está na igreja universal. Não, eu estou onde tiver verdadeiros adoradores. Deus quer transformar a tua vida nesta noite. Se você está me entendendo, diga amém, igreja. Como Ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, Ele está tendo encontro com você nesta noite. Ele está dizendo: olha, se tu tiver a mim, tu não vai mais ter sede de fazer aquilo. Tu sabes o que tu fazes lá fora. Se tu tiveres a mim, se tu beber desta água, tu não vai mais sentir falta de praticar as coisas do mundo. E Ele continua. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua a sua jornada aqui na terra. Louvado seja o nome. Ele começa a curar a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, aleluia, a filha de Jairo, ressuscita Lázaro, multiplica pães e peixes. Eita glória! Chega na vida daquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda, 38 anos esperando. Há quanto tempo que você não espera por um milagre? Há quanto tempo que nós não esperamos por um milagre? Mas Deus vai falar contigo nesta noite. Ele chegou na vida daquele homem. Ninguém podia ajudar aquele homem, porque era dito que quando as águas se agitavam, porque o anjo chegava. Aí primeiro que descesse, aí conseguiu o seu milagre. A igreja conhece essa passagem muito bem. Mas eram muitos doentes. E ele disse para Jesus: olha, Senhor, mas toda vez que eu quero ir lá, vai chegar o primeiro do que eu não consigo. Quantas vezes você não está nessa situação? Quantas vezes você está dizendo: Senhor, eu não consigo, mas Ele está dizendo: porque não é com a tua força, é com a minha força. Porque quando Jesus chega na história, na vida, Ele opera milagre. Agora a gente tem que deixar, tem que clamar, tem que pedir. Porque, veja que mistério, o cego estava ali. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Perguntar para o cego, igreja. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer humilhação, quebrantamento. Porque a gente quer milagre, mas a gente não quer renunciar. A gente quer milagre, mas não quer pagar o preço. A gente quer milagre. Eita glória. E está sem Jesus, porque aquele homem estava sem Jesus. Veja, quando Jesus chega na história, tem milagre. Jesus nesta noite quer chegar na tua história e fazer milagre.
fosse ficar ali, Jesus não tivesse parado, igreja, nunca aquele homem alcançou um milagre. Mas quando Jesus chega, é diferente. Como são? Não é mais a força do nosso braço. É Ele que entra aonde tu não pode entrar, nos corações que tu não pode entrar. Naquele filho rebelde, naquele esposo rebelde, naquela enfermidade, no teu filho que está nas drogas. Aí quando Jesus chega é diferente. Mas tem que ter mais humilhação, tem que ter quebra. Ele diz: o que queres que eu te faça? Que pergunta ousada. Veja só que pergunta. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando esta noite. Eu quero saber de você. Você se cansou de falar, de clamar, foi? O que queres que eu te faça? Há 38 anos, Senhor, há muito tempo que eu estou pedindo. Continue pedindo. Que Jesus vai passar. E mais adiante, Ele continua operando milagres e maravilhas. E chega um tempo, igreja. Eu vou correr porque as horas já se passam para encerrar. Ele se proclama filho de Deus. E ele começa a incomodar os fariseus. Ele é expulso de sinagoga. Ele começa a pregar. E porque assim, os fariseus pregavam e não viviam. E Jesus pregava e vivia. E quem prega e vive incomoda quem prega e não vive. Aí os fariseus, todo momento, querendo tirar Jesus da sinagoga. Aí Jesus dizia: você não me quer aqui não? Você pensa que Jesus ficava triste, com cara feia, porque alguém não gostava do jeito que Jesus pregava? Porque a pregação às vezes é forte, às vezes Jesus coloca algo em nossa boca para a gente entregar e alguém não gosta, porque às vezes a gente vem louvar e alguém se incomoda com o nosso louvor, alguém se incomoda com a nossa adoração e começa a fazer cara feia. Eu nem queria essa pessoa aqui. Você pensa que Jesus se incomodava com isso? Vocês não me querem pregando aqui não. Eu vou para outra região, mas não vou deixar de pregar as boas novas. Sabe o que Jesus está falando? Continue pregando a verdade. Estão fazendo cara feia? Estão se levantando? Estão se incomodando com o teu jeito? Você está pregando o evangelho verdadeiro? Está fazendo a vontade de Deus? Está fazendo com amor? Continue. Porque Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o caminho. Porque para correr, as horas já se passam, para adiantar a mensagem, chegou o tempo que ele prepara os seus discípulos. Porque ele sabia que ia ter que voltar para o Pai. Ele já estava perto de ser crucificado. E ele diz aos discípulos: olha, para onde eu vou, agora vocês não podem ir. Glória ao nome de Jesus. E aí o discípulo começa a perguntar: e para onde o Senhor? Por que a gente não pode ir? Para onde o Senhor vai? E ele começa ali a falar com seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou, mas eu vou voltar. Jesus veio na terra. E a gente chega no momento da crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque fala assim, Mateus 27, 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si
meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados me guardavam ali. E por cima da sua cabeça, aqui começa a humilhação de Jesus pela minha e pela tua vida. Eu peço paciência, porque eu não vim trazer fogo, vim trazer mistério, entregar profecia, vim falar de Jesus. E eu peço paciência, porque eu estou chegando e não quero chegar. E aqui começa a humilhação que o meu e o teu Salvador passou para eu e você poder estar aqui nesta noite cantando vitória. Você pensa que foi fácil para Jesus? Você pensa que foi fácil para ele se destituir da sua glória? Ele mesmo disse ao Pai: eu vou, Pai. Veja que amor tão grande. Hoje é noite de reflexão. Hoje não é noite de mando, de mistério, de profecia, não. É noite de reflexão do que o meu e o teu Senhor, que não precisa de mim nem de ti, fez com você. A humilhação que ele passou. Ele veio, ele ensinou ali nos sermões da montanha. Ele começa a ensinar o povo: olha, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos, maltratados por amor ao meu nome. Vocês se alegrem, porque vocês estão no caminho certo. Nesta noite Jesus está dizendo: você está sendo perseguido por amor ao meu nome? Se alegre. Você tem que ficar triste? Louvado seja o nome do Senhor. É quando o mundo está gostando de você. É quando o mundo é assim com você. Mas quando as trevas faz cara feia para você, ou o joio, porque no meio do trigo também tem o joio, é porque você está brilhando, está sendo sal da terra e luz do mundo, como Jesus mandou. É porque você está no caminho. Então ele diz: olha, ser bem-aventurados, fiquem felizes, vocês são felizes quando estiverem sendo maltratados, perseguidos por amor ao meu nome. Ou seja, estão fazendo com sinceridade, com amor. Alguém está jogando pedra, é porque você está no caminho certo, você está dando fruto. Porque quando a gente agrada a Deus, a gente desagrada ao mundo. Não tem como a gente ser. A Bíblia diz que as trevas e a luz não podem ser amigos. Então, se você está sofrendo levantes, perseguições, afrontas, é porque você está no caminho. Jesus está mandando você continuar seguindo nesse caminho mesmo. Ah, Jesus, está difícil, está doendo, é tanto levante, é tanta coisa, é porque você está no caminho da vida eterna. Aí o inimigo não quer que você chegue no céu, porque ele já teve a oportunidade dele, ele não tem mais a oportunidade, ele é um perdedor. Aí ele tem ódio da minha e da tua vida, aí ele se levanta, faz de tudo, levanta uma coisa de um lado, pega uma coisa de outro, para nos tirar da presença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está em Espírito, se vocês fez em Espírito, vocês estão entendendo? Deus está dizendo assim: está difícil, está apertado, o caminho é esse mesmo apertado. Eu não disse que ia ser apertado? Eu não disse que a porta era estreita? Eu não avisei, ele veio avisar, ele instruiu, ele curou, ele expulsou o demônio. Ele chegou aqui na parte da crucificação, foi humilhado, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada. Perdão, igreja. Aqui Mateus 27. E vindo já à tarde, chegou o homem. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Veja aqui o mistério, já vou encerrar.
religiosos daquela época que não viviam, não quiseram aceitar Jesus, não aceitaram, não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Os fariseus que falavam, mas não faziam, eles lembraram-se de Jesus e disseram: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja aqui que coisa forte. Ele diz assim: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, e de guardai o como entendes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Eita, aqui é forte, igreja. Quiseram, o inimigo pensou, glória a Deus, que ia impedir o nosso mestre ressuscitar. O inimigo pensou que iria frustrar os planos do Senhor. Veja como o homem ele estava perdido, pensando que com a força do seu braço ele ia conseguir deter Jesus ali naquele sepulcro. E mais adiante diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Você pode dar glória nesta noite por esta palavra? O inimigo tentou frustrar os planos, frustrar o que Jesus queria para mim e para a tua vida. Ele queria impedir da humanidade ter a salvação, porque ele já está perdido. Desde quando Jesus nasceu, ele já usou ali Pilatos para mandar, Herodes para mandar matar as crianças desde pequeno. O inferno já estava incomodado com a presença do grande na terra, que tinha um plano de salvação para mim e para você. O inferno já estava incomodado. E foi usando Herodes, porque o inimigo ele sabe que não vai ganhar de Deus, mas ele se incomoda, viu? Ele toda vez não é diferente nas nossas vidas. Todos os dias ele se levanta, ele sabe que nós temos um Senhor, um Salvador, nós servimos a um Deus grande, mas toda vez ele se levanta para tentar nos derrubar, mas ele sempre cai. O inferno já estava incomodado com o plano de salvação para a humanidade. E ali ele disse: olha, se lembra, sela aquela pedra, mas mão humana nenhuma, poder do inferno nenhum, pode impedir o meu e teu Deus, aleluia, de descer ao inferno, tomar as chaves do inferno e da morte. Aleluia. E ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia diz que houve um grande terremoto e o anjo do Senhor removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Aí ele diz, a leitura oficial: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Quantos podem glorificar o seu Deus? Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo aí dentro de mim, de você. Ele já completou. A pergunta nesta noite é: o que te falta mais? Se Jesus já passou por toda aquela humilhação, foi chicoteado, eu não vou falar porque a igreja já cansou de ouvir falar de todo o sofrimento que Jesus passa ali com aquela cruz. A gente assiste filme, a gente escuta quantas vezes um pastor falar na Santa Ceia o quanto Jesus sofreu ali no caminho até chegar ao Gólgota. Ele veio para a terra, curou, instruiu, ainda alertou sobre os falsos profetas,
multiplicou pães e peixes, acalmou a tempestade, ressuscitou morto, deu os sermões da montanha, passou por toda aquela humilhação, até os seus próprios companheiros, que ele chamou, que eram improváveis, negou a ele, um dos seus, 3 vezes Pedro negou a ele. A gente se pensa, é tão difícil, é tão frustrante quando o amigo da gente nos decepciona. E Pedro negou a Jesus, que lhe chamou para lhe seguir e transformar a sua vida. Passou por tudo isto, mas ele venceu. E inferno nenhum pode impedir o meu e o teu Deus. A Bíblia diz mais adiante, eu já vou encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. E saindo elas, presos somente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia. Jesus está dizendo nesta noite, já estou encerrando: não temas, eu estou vivo, eu estou contigo. Vai dizer lá, ele disse para as mulheres, vai dizer aos discípulos que estão lá chorando, que eu sou grande, que o que eu falei, que o que eu profetizei aconteceu, que eu concluí a obra, que eu morri pelo teu pecado, mas eu estou vivo. Vai lá anunciar, você está entendendo a mensagem? Maria foi entrar no sepulcro, querendo ter notícia de como estava o mestre. Aí quando viu, a tampa do túmulo estava removida e o túmulo vazio. Aí Jesus vai no encontro dela e diz assim: diga a eles que me encontrem lá, porque eu ressuscitei, estou vivo. Ele está dizendo esta noite: anuncie lá no mundo, para aqueles que estão perdidos, que eu sou Jesus, eu estou vivo. É problema, aleluia, glória a Deus, de libertação, eu posso libertar. Ele libertou o gadareno, aleluia. Está faltando, aleluia, alimento na tua casa, ele multiplicou os pães e os peixes. A tempestade está grande, ele dá ordem ao mar e ao vento. Clama a ele que ele está na proa do barco. Tem alguém fazendo cara feia? O caminho está estreito, está difícil. Ele disse: se alegre, porque você está no caminho da salvação. Porque Jesus veio para que a gente viesse ter vida, e vida com abundância. Mas não é vida material, não. É vida espiritual, vida eterna, lá no céu com Ele. E Ele disse: eu vou preparar lugar, para que onde esteja eu, estejais vós também. Nesta noite, Jesus está mandando você ir lá fora e dizer que Ele ressuscitou, que Ele é Jesus, que Ele tem poder para aquele vizinho teu lá, aquele parente, dizer: olha, existe um Jesus, que Ele é poderoso para libertar, para mudar essa tua história aí, transformar a tua vida. Porque Jesus cria discípulo, meu pastor, já vou encerrar. Não é para ficar sentado na cadeira, não. Porque discípulo aprendeu com Jesus, vai agora anunciar lá fora o que Ele mandou. Você não caminhou com Jesus, você não está aprendendo com Jesus, você não está meditando na sua palavra, você não sabe o que Jesus não tem lhe instruído. Então agora compartilhe tudo isso com o mundo. Vá lá fora, porque discípulo não fica tão somente aqui sentado, não. Então somente fomos chamados para adorar, eu vou encerrar. Mas fomos chamados para ser sal e luz, para ser discípulo, levar as boas novas de salvação. Porque Ele já fez, agora é nós que temos que fazer por Ele. Ele já morreu, já foi humilhado quando ainda éramos inimigos dEle. Agora é nossa vez de fazer
Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios diz assim: onde está a morte, tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Porque era a foice da morte que estava apontada para mim e para a tua vida. Mas estamos aqui de posse de vitória nesta noite. É noite da gente celebrar que Ele está vivo. É noite da gente cantar a vitória sobre a morte. Ela vai vir, mas Jesus diz assim: mesmo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele já traçou o caminho. O caminho já está traçado. Ele já deu instrução. Ele já te deu autoridade. Ele já te cumpriu com o teu sangue. Já te lavou. Agora é hora de você fazer por Ele. Agradecer e fazer mais por Ele. Porque se você está aqui hoje é porque alguém foi usado por Deus para chegar na tua vida. Então seja um instrumento de Deus também para a vida de alguém. E Romanos, para encerrar, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos 8:31, que também diz assim, só para encerrar. Eu sei que as horas já se passaram, já vou encerrar. Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que se há de ser revelada. Romanos 8:1 diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz mais adiante, aqui no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou nem o seu filho? Será que a gente não pode poupar a nossa vida, se entregar totalmente e viver agora por ele, para ele? Que possamos nesta noite fazer essa reflexão. Ele não poupou nem o seu filho por amor a nós. Então que a gente não venha poupar a nossa vida. Às vezes temos que tirar o nosso sonho, deixar o sonho um pouquinho de lado. De fazer e entregar agora, doar a nossa vida para Jesus. Ele quer isso de nós. E ele diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra a tua vida? É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus. Eu já vou encerrar. Se alegre nesta noite. Se você está aqui, eu disse que ele veio como sumo sacerdote. Ele está lá. Ele entregou a oferta completa. E ele está à direita do Pai, intercedendo pela minha e tua vida. Ai de mim e de você, se não fosse Jesus intercedendo por mim e por você. Vamos nesta noite refletir, ser mais gratos, fazer mais pelo nosso Senhor Jesus, porque Ele já fez tudo. Agora é a nossa vez de fazer tudo que pudermos, que tiver ao nosso alcance por Ele. Amém, igreja? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas
andorinhas não voam mais, se isso não for o amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for o amor. Amém? Que Deus continue abençoando a vida da dirigente Rayane, né? Se tiver alguém para Jesus nessa noite, alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, então é uma coisa, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Uma certa feita eu falei com uma pessoa que está numa vida errada mesmo. Pense no camarada errado. Eu disse para ele: tu é errado até quando tu quiseres, porque se tu quiser mudar, tu muda, porque você, o que Deus tem para você é muito mais forte, porque os planos que Jesus tem para você é muito mais forte. Então a mudança depende da pessoa. Então, se você deseja entregar-se, que a palavra mais certa é essa, presbítero, entregar. A Bíblia diz: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Então, se você deseja entregar a tua vida, não é para a igreja não, mas é para Cristo, você vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. O seu nome vai estar inscrito no livro da vida. Esta é a maior riqueza que um crente pode ter, é estar com o seu nome escrito no livro da vida. Lembre-se de que uma coisa, a vida eterna, ela começa agora, porque agora você decide aonde você vai passar a eternidade. A Bíblia diz que nós somos julgados pelo que nós fazemos aqui nessa terra. Se você fez o bem aqui nessa terra, você vai receber o bem de Deus. Mas se você não fazer o bem, então, quando morrer, você vai receber o mal. Então, a decisão é sua. Amém? Pela última vez eu faço a pergunta: tem alguém para Jesus nessa noite? Deseja entregar o seu coração? Alguém que está cansado da vida que está levando e agora quer mudar de vida? Olha, deixa eu falar um negócio para o Senhor, para vocês. A minha primeira igreja foi em 1975, a Igreja Betel, onde era, hoje a Assembleia de Deus, mas era Betel. Eu acho que a irmã Jael se lembra, o irmão Samuel deve se lembrar, em frente de Santa Maria, a velha que tinha lá, né? Era tão velho, cheio de morcego, né? E a primeira igreja minha foi lá em 75. E de lá para cá, depois fui frequentando até que Jesus mudou minha vida. Se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus, hoje eu não era pai, não era avô, não era nada. Eu já tinha descido a sepultura há muitos anos. Mas se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom não, é Jesus que é bom. Ele é maravilhoso. Foi Ele que mudou a minha vida e também aquele que também vai mudar a sua vida. Vamos concluirmos o trabalho do Senhor, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês em ter chegado até aqui, mas também eu queria agradecer a nossa irmã, já chamo de irmã, Valdilaine, né? Edilaine, né? Viu? Não foi por acaso que você chegou aqui, né? Eu acredito que não estava nem no teu pensamento chegar até aqui, mas Jesus te trouxe. Então, venha outras vezes. Amém? Você mora muito longe? Aí perto? Amém, graças a Deus, viu? Então, outras vezes, pode vir, viu? As portas estão sempre abertas para você,
e para toda a sua família. Vamos orar para nós irmos para casa. Lembrando que terça-feira nós temos ensinamento da Bíblia, quinta-feira vem um presbítero e vem um cantor também, quinta-feira aqui. E o próximo domingo vem um pastor também trazer a palavra. O pastor, ele vinha hoje, mas não deu para ele vir, mas ficou certo ele vir na próxima semana. Então, domingo vai ser bênção em nome de Jesus, né? Assim como também hoje foi, né? E assim oremos. Justo e maravilhoso Pai Celeste, Senhor, te agradecemos, Senhor, e ouvir a tua voz, Espírito Santo, neste lugar. Meu Deus, leva o teu povo em paz para a sua casa, Senhor. Conceda uma boa noite de sono na tua presença, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Abençoa a família de Valdilânia, Senhor. Meu Deus, que o Senhor seja com ela, seja na família dela, Senhor. Meu Deus, abençoa a todos que estão aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz, operando Deus.